Irmãos, boa noite. Eu gosto muito de ter a oportunidade de compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. E eu queria iniciar dando uma recomendação para você. Quem sabe para a dona Filomena, mais do que para outras pessoas, mas para você também. Dona Filomena é uma mulher que gosta muito de dar presente para os outros. Dá presente para minha filha, presente para a filha do Tiago. Tem um coração muito voluntarioso. Então, se a senhora um dia quiser me dar um presente, dona Filomena, eu vou dar uma dica para a senhora. Eu sou fanático por chocolate. Então, eu sou uma pessoa fácil de agradar. Então, uma barrinha de chocolate já me agrada. Mas, na verdade, nessa noite eu queria iniciar falando de uma coisa que muito me agrada. Se um dia você quiser me presentear e não quiser dar um chocolate, tem duas coisas que eu gosto muito. De assistir filmes e ler livros. E dentro do gênero que eu mais gosto, os dois gêneros que eu mais gosto, tanto de livro como de filmes, eles são os gêneros de biografias. Gosto muito de ler biografia. Então você fala assim, tenho aqui a biografia do cara que inventou o Clips. Dá para mim que eu gosto de ler todas as biografias, que eu gosto de entender como funcionaram, como as pessoas viveram. Eu gosto muito de biografias. E o segundo tipo de gênero que eu mais gosto é o gênero de guerra. Então é a segunda literatura mais vendida no mundo, né? Tirando a Bíblia. As histórias das guerras, elas comovem muitas pessoas, elas movem, é uma indústria que vende muito. Então, se você quiser dar um presente para mim, dona Filomena, uma biografia ou uma história de guerra, para mim é algo que me chama muito a atenção. E eu estou dizendo isso por quê? Porque na semana passada aconteceu uma coisa que eu não esperava. Eu estava assistindo o Telecine e passou um filme que fala da biografia da vida de um homem que vivenciou uma história de guerra. E eu não estava preparado para ver aquele filme. Eu comecei a ver e na hora que eu vi aquele filme eu falei, que filme fantástico. E aí eu percebi que como todo filme do Telecine ele fica passando de maneira repetida, eu já assisti umas 2 ou 3 vezes. E descobri que esse filme também tem um livro que fala da biografia desse homem. E eu queria iniciar esse culto falando um pouquinho de um homem chamado Luiz Zamperini. Não sei se você já ouviu falar de um filme chamado O Invencível. Conta a história de um homem chamado Luiz Zamperini. Luiz Zamperini, ele era filho de um casal italiano que migrou para os Estados Unidos mais ou menos na década de 1920. Então eles saíram da Itália, foram morar nos Estados Unidos em busca de uma nova oportunidade de vida. E o Luiz foi um dos filhos desse casal que nasceu nos Estados Unidos. E a história do Luiz Zamperini é simplesmente fantástica. Esse menino, quando ele foi crescendo, ele cresceu na década de 20, onde os Estados Unidos vivenciam uma crise. E ele, por ser imigrante, por ser diferente dos demais, ele sofria muito bullying. Ele era um menino que foi muito provocado pelos meninos da sua época. Então ele começou a crescer de uma maneira muito raivosa, com um perfil muito rebelde. Luiz Zamperini, ele era o típico filho que você olha assim e fala assim, se ele continuar assim, esse menino vai dar problema. Aos 12, 13 anos, ele já era envolvido com bebida, já era envolvido com vícios, ele já era envolvido em roubos, ele já estava envolvido em brigas, ele já estava todo dia indo lá para a delegacia, e o policial pegava ele da delegacia, como ele era amigo do pai, levava lá na casa dele e falava, senhor, cuida do seu filho, porque seu filho não tem jeito. E todo dia ele acordava, ele era rebelde, ele aprontava para o pai, ele bebia, ele se envolvia com coisas erradas, o policial ia lá, levava para o pai castigava, batia nele, e aquele menino parecia que não tinha jeito. Os pais tentavam, mas eles não conseguiam vencer essa índole do menino. Parecia que se a vida seguisse num curso natural da vida, ele estaria rapidamente envolvido com criminalidade, quem sabe a vida dele seria abreviada por esse mundo do crime. Mas aconteceu uma coisa fantástica na vida do Luiz Zamperini, que foi um irmão dele. Tinha um irmão mais velho que chegou assim para ele e falou assim para o pai, pai, esse menino não tem mais jeito, mas eu tenho uma ideia para resolver o problema dele. O que a gente faz? Vamos envolver ele com esporte. O menino começou a correr. No começo parecia que não ia dar certo, mas em 2 anos o Luiz Zamperini começou a se envolver com o esporte. Ele começou a se envolver com o atletismo. E em 1935 ele foi campeão
mundial de atletismo juvenil. Ele era o homem mais rápido entre os juvenis do mundo inteiro. Com 19 anos, ele foi o atleta mais jovem das Olimpíadas de Berlim, 1936. Ele foi convocado para a seleção dos Estados Unidos pelos seus grandes resultados e foi o mais jovem atleta das Olimpíadas de 1936. Ele foi lá no estádio onde o Hitler estava, correu a prova, chegou em 8º lugar, o melhor resultado dos americanos naquela prova, foi cumprimentado pelo próprio Hitler por um grande recorde que ele estabeleceu, que foi a maior velocidade na última volta dos 4.000 metros. O menino era fantástico. Quando ele terminou as Olimpíadas de 1936, ele falou: daqui 4 anos, em 1940, eu vou ser o campeão mundial das Olimpíadas de Tóquio. E de 1936 até 1940, a única coisa que o Luiz Zamperini fez foi treinar para as Olimpíadas de Tóquio. Então ele acordava, treinava, se alimentava, descansava, treinava e ele vivia para o atletismo. Aquele rapaz se envolveu de uma maneira tão grande com o atletismo que em 1940, nos primeiros campeonatos mundiais que tiveram nos Estados Unidos, ele ganhou praticamente todas as corridas. O menino estava voando em 1940. Ele estava pronto para as Olimpíadas. Ele tinha abdicado de tudo. Ele tinha treinado. Ele estava totalmente capaz para o grande sonho da vida dele, que é ser campeão mundial de atletismo nas Olimpíadas de 1940 em Tóquio. Mas o que aconteceu em 1940 em Tóquio? Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial começou, as Olimpíadas foram canceladas. Imagine o tamanho da frustração desse menino que tinha se preparado por 4 anos, tinha abdicado de toda uma vida, tinha se voltado de corpo, alma e espírito para um dia, para uma prova, para ser o campeão, para ser o primeiro lugar, tinha abrido mão de tudo. Na hora que vai correr as Olimpíadas, acabou Olimpíadas. Hoje é guerra. E o Luiz Zamperini, ele fica frustrado, fica nos Estados Unidos, e quem era americano nos Estados Unidos em 1940 foi convidado a uma grande missão. Qual era a missão? Se alistar para a própria guerra. E o Luiz Zamperini, ele se alistou para a Força Aérea Americana. E depois de alguns anos, ele virou atirador de um bombardeiro aéreo americano que fazia lá suas viagens e metralhava o Japão. A história desse homem é simplesmente fantástica. Ele contando, o filme contando sobre o que ele vivenciou na guerra, as batalhas, as dificuldades. Ele conta que certo dia ele estava sobrevoando o Pacífico num avião com 11 homens, de repente o avião fundiu, parou de funcionar. O que vai fazer no meio do Pacífico? Não tem o que fazer. O avião simplesmente caiu no meio do oceano. Das 11 pessoas a bordo, só 3 sobreviveram. Luiz Zamperini e mais 2. E esse homem estabeleceu um recorde mundial. Ele foi o homem que mais tempo sobreviveu em um bote de borracha no meio do mar. Ele ficou simplesmente 50 dias à deriva, sem alimento, sem bebida, no meio do Oceano Pacífico. Ele bebia água de chuva, ele pegava os peixes de alguma maneira com os amigos dele, ele brigava com os tubarões, ele sobreviveu por 50 dias sem nada no meio do Oceano Pacífico. Depois dos 50 dias apareceu um navio que foi lá salvá-lo. E ele ficou super feliz que apareceu uma expectativa. O navio foi lá, salvou o Luiz Zamperini, só que tinha um problema, que o navio era dos japoneses. E ele foi levado como preso de guerra. E ele ficou 2 anos num campo de prisioneiros dentro do Japão, sendo abusado, sendo torturado, passando fome, sendo açoitado por 2 anos, até que em 1945 diminuiu o ritmo da guerra. Os americanos foram lá, resgataram as suas pessoas do exército, seus guerrilheiros do exército. E Luiz Zamperini voltou em 1945 para os Estados Unidos. Ele sofreu um grande choque nessa guerra. Choque psicológico, precisou de tratamento. Mas depois de muito tratamento que ele fez na vida dele, Luiz Zamperini se converteu a Cristo e passou mais de 50 anos da sua vida pregando o Evangelho. E a mensagem de Luiz Zamperini, sabe qual era?
o perdão de Jesus Cristo. Luiz Zamperini foi um homem que voltou para o Japão, perdoou todos aqueles que tinham açoitado, todos aqueles que tinham afligido esse homem. E ele pregou sobre o perdão de Jesus. Em 1998, ele foi convidado por uma comissão de Olimpíadas e foi uma das pessoas que levou a tocha olímpica lá no Japão, para celebrar esse momento da vida dele. Mas o Luiz Zamperini conta uma coisa interessante na vida dele, que num dos dias, quando ele estava lá nos 50 dias no meio do mar, começou uma tempestade assim incrível. Era noite, ele não estava vendo nada, aquela escuridão no meio do mar, e as ondas agitavam, jogavam ele de um lado para o outro. Ele falou assim: meu Deus, se eu sobreviver disso daqui, eu vou servir o Senhor todos os dias da minha vida. A história desse homem é simplesmente fantástica. Assista o filme O Invencível, ou leia o livro, acho que é Unbroken, ou O Invencível, que fala sobre a história do Luiz Zamperini. E eu fiquei pensando na vida desse homem, fiquei pensando no relato desse homem, e a primeira coisa que eu pensei é que se esse homem tivesse vivido, quem sabe na época que a Bíblia estava sendo escrita, quem sabe ele era um dos personagens bíblicos. Quem sabe a história dele estaria escrita aqui na Bíblia que a gente lê. Porque a história dele é muito parecida com homens que são colocados por Deus na galeria da fé. Existe um capítulo na Bíblia, que é Hebreus 11, que fala grandes homens que tiveram muita fé. E ele fala homens que o mundo não foi digno de tanta fé que esses homens tinham. E muitos homens que você lê ali, tem uma história bem parecida com a do Luiz Zamperini. Eu fiquei pensando, se ele tivesse vivido nessa época, quem sabe a história dele estava na Bíblia. E nessa noite eu queria fazer um paralelo entre a história desse homem, entre um homem que está escrito na Bíblia chamado José, e as nossas vidas. Como é parecida as situações na qual Luiz Zamperini vivenciou, na qual José, filho de Jacó, vivenciou, e qual, de certa forma, é parecida para nós nos dias de hoje. Quando você vê a história de José, você vê uma atitude de um homem resiliente, de um homem decidido, de um homem que sabia que estava resistindo a todas as dificuldades da sua vida. E é interessante que Luiz, ele tinha um sonho, ele tinha uma meta, ele tinha um alvo. O cara ficou 4 anos treinando para ser atleta. Todos nós temos algum sonho nas nossas vidas. Todos nós temos projetos. E quem sabe um projeto de um atleta é muito mais difícil do que o nosso projeto. Você faz um projeto assim, por exemplo, eu quero estabilizar a minha vida financeira. Existe uma dificuldade. Você tem que poupar, você tem que fazer investimento, você tem que cortar gastos extras, você tem que fazer uma diversa engenharia para ajustar os seus gastos. Mas se você coloca na sua vida que você quer ganhar uma medalha de ouro numa Olimpíada, cuidado com essa meta, porque isso vai exigir praticamente tudo que você tem. O seu tempo, a sua condição física, o seu dinheiro, os seus relacionamentos. Você vai ter que abdicar de tudo, porque você vai viver só para aquilo. E aquele homem decidiu, eu vou viver só para isso. E ele tinha um sonho, ele tinha uma meta, ele tinha um objetivo na vida dele. Quando aquilo que ele mais sonhava ia se realizar, o que aconteceu? Frustração. E quantas vezes não acontece isso nas nossas vidas? Nós temos um projeto de vida. Quantos aqui não fazem planos de vida? A gente faz um projeto de uma família perfeita. A gente projeta ter um bom casamento. A gente projeta ter filhos que seguem num caminho saudável. A gente faz inúmeros planos nas nossas vidas que de repente a vida começa a tomar um rumo que você fala, meu Deus, mas não era isso que eu tinha planejado? E aí aquele casamento todo desenhado, projetado, ele não toma essa forma. E os filhos que você tanto cuidou, tanto orou, tanto teve zelo, eles estão envolvidos num mundo que não era o mundo que a gente queria. Então o que eu queria nessa noite é olhar para esses homens, Luiz e esse homem chamado José, e entender como é que a gente encara as frustrações das nossas vidas. Como é que a gente pode aprender com esses homens as frustrações que nós vivemos nos nossos dias. E eu queria começar um pouquinho falando sobre José, e ler com você, na Bíblia, a biografia de José. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis, capítulo de número 37, que nós vamos ler quem foi o José.
Livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, conta a história do começo de todas as coisas, de como as coisas foram criadas. E ele fala um pouquinho também de uma promessa que Deus fez para um homem chamado Abraão. Deus fez uma promessa para um homem chamado Abraão, dizendo: sai da sua casa, da sua parentela, que eu vou te dar um lugar onde você vai constituir sua família e ser bem-sucedido. Foi uma promessa que Deus fez para Abraão. E essa promessa passou de Abraão para Isaac, seu filho, do filho de Isaac para Jacó, que era o filho de Isaac, e Jacó passou para os seus filhos. E um dos filhos de Jacó era José, do qual nós vamos ler Gênesis capítulo de número 37. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Israel, que era outro nome de Jacó, amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque ele era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os outros irmãos, odiaram-no e já não podiam falar com ele pacificamente. José teve um sonho e o contou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: ouvi, peço-vos, este sonho que eu tive. Estavam atando feixes no campo, e eis que o meu feixe levantou-se, ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam, e se prostravam ao meu feixe. Então lhe disseram seus irmãos: tu deverás reinar sobre nós? Tu deverás ser o dominador entre nós? Por isso tanto, mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda José outro sonho, e o contou a seus irmãos, dizendo: tive outro sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando o contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai, dizendo: que sonho é esse que tivestes? Viremos eu e tua mãe, teus irmãos, e inclinaremos em terra perante ti? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este caso no seu coração. José, ele era de uma linhagem de sacerdotes. Ele não era de uma família simples. Ele era neto de Isaac, ele era filho de Jacó, ele era bisneto de Abraão. Ele estava na descendência da família mais importante de Israel. José, ele era filho de uma das mulheres de Jacó. Jacó teve 4 mulheres, 2 irmãs, Raquel e Lia, e 2 concubinas de Raquel e Lia, Zilpa e Bila. Essas 4 mulheres foram esposas de Jacó. Só que Jacó, ele amava especialmente uma das mulheres, que era Raquel. Raquel era a mulher amada de Jacó. E Raquel tinha uma característica peculiar, ela era estéril. Ela não podia ter filhos. Enquanto Bila, Zilpa e Lia tinham filhos, Raquel não podia ter filhos. E Jacó, que amava mais a Raquel, se ressentia disso. Tanto que no primeiro filho de Raquel, que foi o nosso personagem José, a Bíblia fala que ele era o queridinho do papai. Tanto que o pai fez uma túnica colorida para ele. Enquanto todos se vestiam com as túnicas branco e preta, ele tinha a sua túnica colorida. José era o filho preferido de Jacó. E isso tem um significado especial, por quê? Porque o primogênito, o primeiro, aquele que o pai mais tivesse afeição, aquele que o pai abençoasse, aquele que o pai consagrasse, seria o grande líder de Israel após Jacó. Então José, ele estava passando na frente dos outros irmãos na hierarquia. E os irmãos não estavam gostando disso não. E a Bíblia conta que os irmãos começaram a odiar o tal do José. Eles queriam matar o José.
Como assim esse menininho aqui vai querer passar na frente da gente e ficar com tudo aquilo que meu pai constituiu? Como assim ele quer passar? Não, 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 não. E a Bíblia fala que eles não podiam nem conversar com José. Irmãos, é interessante, quando você vê a história do José e a história desse Luiz Zamperini, você vê que em todos os momentos da vida deles, Deus esteve ao lado deles. Independente de onde eles estiveram, Deus estava do lado deles. Só que isso é uma visão que nós temos quando nós conhecemos toda a história. Você acredita que José tinha essa percepção no dia a dia? José um dia teve um sonho. E Deus falou assim para José: você vai ser maior que os seus irmãos. E José falou: tá bom, eu vou ser maior que os meus irmãos. Só que a vida de José, ela foi recheada de frustrações, das quais nós achamos que José lidou com muita facilidade. Por quê? Porque nós sabemos o final da vida de José. Quando José, no primeiro momento da vida dele, onde ele é vendido como escravo pelos seus irmãos, ele sofreu. José não tinha essa convicção tão clara de que Deus estava ao lado dele o tempo inteiro. Quando você lê Gênesis 40, você vê os irmãos dizendo: olha, você lembra quando nós vendemos José e ele estava sofrendo? José era um homem que tinha um projeto de Deus, um projeto de vida, uma palavra de vida, mas que as frustrações da vida dele estavam assolando aquele homem. Será que isso é diferente de alguma coisa do que acontece nas nossas vidas? A primeira coisa que eu vejo na vida de José e de Luiz Zamperini é que Deus tem um propósito para cada um de nós. Nada do que acontece na sua vida e na minha vida acontece por acaso. Nada. Nada, nenhuma das coisas que acontecem na sua vida, quer ela seja coisa boa ou quer ela seja uma coisa ruim, nada acontece por acaso. Tudo existe uma ação de Deus. Você vai perguntar para o José: José, por que você que tem um projeto de ser líder é vendido por um escravo? Quando José está sendo vendido por escravo, ele não tem a menor ideia. Ele não sabe, quem sabe, o que Deus está preparando. Mas quando José chega no final da vida dele, ele fala: graças a Deus que eu fui vendido como escravo, porque eu saí do deserto e fui morar no Egito. E quando as outras tribulações chegam na vida de José, que ele começa a morar na casa do Potifar, e que ele é preso por uma calúnia, por uma mentira, ele fala: Deus, o Senhor me prometeu, eu tenho que ser líder de Israel, e agora eu estou aqui nessa escuridão, nessa cadeia da minha vida. José não estava entendendo quando isso estava acontecendo, mas se você chegar no final da vida dele e falar: e aí José, como é que foi a cadeia? Ele vai falar assim: a cadeia foi bênção para mim, porque Deus tinha um propósito comigo naquela cadeia. Qual era o propósito de Deus? Na cadeia, José conheceu um homem, do qual ele revelou um sonho. Esse homem, ele era copeiro do faraó. No dia que o copeiro do faraó saiu da prisão e foi falar com o faraó falou assim para ele: eu tive um sonho, e eu estou muito atormentado com esse sonho. O que o copeiro falou? Eu conheço uma pessoa que revela sonhos. Quem era esse homem? Aquele que estava preso. Aquele que não entendia por que ele foi conhecer o copeiro. E o faraó falou: chama esse homem para vir conversar comigo. Então José, ele tem acesso ao faraó. E com acesso ao faraó, ele revela o sonho ao faraó. E faraó o coloca como o segundo maior homem do reino do Egito. O maior reino da época. Entre o momento em que José recebeu o sonho e o momento em que se concretizou a posição de líder dele, sabe quantos anos se passaram? 13 anos. Durante 13 anos da sua vida, José passou por desertos, prisões, humilhações, ele foi maltratado. E depois que ele chegou lá na frente, ele falou: agora eu sei que Deus tem um propósito para cada uma das coisas que aconteceu na minha vida. Isso não é só com José. Isso acontece com cada um de nós. José, muitas vezes, ele olhava para a vida dele e falava assim:
Eu não estou entendendo, Deus. O Senhor falou para mim que era para eu ser líder. E agora eu estou dentro de uma escravidão. As coisas não se encaixam. E muitas vezes nós vivemos isso. Deus às vezes deu uma palavra, um direcionamento para você. E você chega e fala assim, mas não é possível. Aquilo que Deus falou para mim não se encaixa com aquilo que eu estou vivenciando. É muita frustração. É muito problema. É muita dificuldade. E nós esquecemos que todas as coisas têm um propósito. Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo de número 8. Nós vamos ver o que Paulo fala sobre os propósitos das nossas vidas. Romanos 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Versículo de número 28. Diz assim, Romanos 8, 28. E nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando Deus fala todas as coisas, Ele quer dizer todas as coisas. Todas as coisas que acontecem na sua vida, elas cooperam para o seu bem. Para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus te deu dons e talentos que só você tem. E Ele quer usar os seus dons e os seus talentos para um propósito dEle. Sabe, irmãos, que eu acho que daqui a uns... Hoje eu tenho 38. Daqui 50 ou 60 anos, quem sabe chegar nos últimos anos da minha vida, eu já tenho uma frase comigo que eu acho que vai me acompanhar até os últimos dias. Que eu vou chegar nos últimos anos da minha vida e vou dizer assim: valeu a pena. Eu usei os dons que Deus me deu, para fazer a obra dele. E essa é uma decisão que a gente tem que tomar hoje. Enquanto a gente está caminhando, Deus nos capacitou, Deus te capacitou para alguma coisa, te deu algum dom, para que você utilize o seu dom para glorificar o nome do Senhor. É para isso que Deus nos capacitou. Mas para que Deus me capacitou? Eu não sei. A dona Neide para cortar cabelo, é uma exímia cabeleireira. É um dom que Deus deu para ela. E que nós possamos ter essa convicção de que o propósito das nossas vidas é usarmos os nossos dons para glorificar o nome de Deus. Porque quando chegarmos no último momento das nossas vidas, o que vai fazer sentido para nós, o que vai trazer realização e felicidade para as nossas vidas, é olhar para trás e dizer: eu usei aquilo que eu tinha para glorificar o nome do Senhor. Romanos 8, 37, você segue nesse texto, ele é fantástico. Vamos comigo para o versículo de número 37. Romanos 8, 37. Diz assim: mas em todas as coisas nós somos mais do que vencedores, por meio daqueles que nos amam. Irmãos, é fato que Deus usa as circunstâncias das nossas vidas para nos conduzir para o seu propósito. Deus usa todas as circunstâncias para nos conduzir para o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Mas existe uma promessa de Deus que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Hoje de manhã eu abri o culto falando sobre esse versículo. E eu queria perguntar isso para você mais uma vez. Todas as coisas, elas estão boas na sua vida? Todas as situações da sua vida, elas estão favoráveis? Todas as áreas da sua vida, elas estão vencedoras? Então por que a Bíblia diz que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores? Se você perguntar isso para o José e para o Luiz Amperini,
eles vão responder com muita facilidade. Eles vão responder que a grande vitória da vida deles não é na realidade nas quais eles estão vivendo. Ela está prometida lá na frente, no último dia das nossas vidas. Irmãos, eu não sei o que você vive na sua vida financeira, de relacionamentos, profissional, com os seus filhos. Eu não sei o que você vive. Eu não sei das dificuldades que passam na sua vida. Eu só sei uma coisa: que no último dia da sua vida, você vai ser vitorioso. Eu não sei o que vai acontecer entre hoje e o último dia da sua vida. Eu não faço a mínima ideia, não tenho uma bola de cristal para dizer isso. Eu só sei que no último dia da sua vida, quando você fechar os seus olhos para a eternidade, existe uma promessa na Bíblia para aqueles que guardam o Senhor Jesus no coração. E essa promessa se chama as bodas do Cordeiro. Essa promessa se chama uma coroa de justiça. Essa promessa se chama um galardão para você. Essa promessa se chama passar uma eternidade inteira com o Senhor Jesus. É a história do menino que tinha um gibi e adorava ler o gibi. O menino era fanático por ler gibi. E ele lia gibi todos os dias. E a mãe dele ia dormir, ele fingia que ia dormir, acendia a luz do lado da cama dele e começava a ler gibi. Porque a mãe não queria que ele lesse, ele lia no escondido. E aí um dia ele estava lendo um gibi novo, super interessante, estava lendo lá uma história de que o grande herói dele estava em apuros, o grande herói dele estava passando por apertos, o grande herói dele estava quase na beira da morte. De repente ele ouviu a mãe dele saindo do quarto dele. Ele falou: nossa, eu preciso terminar de ler esse gibi logo, senão minha mãe vai entrar no meu quarto e vai tirar meu gibi. A mãe entra no quarto e fala: menino, apaga a luz e vai dormir. Eu estou indo lá na cozinha pegar um copo d'água. Quando eu voltar, eu quero ver você dormindo. E o menino começou a ficar nervoso, ansioso, porque ainda faltava muita história, ainda tinha muito para ele ler, ele estava aquela confusão naquela história. Ele falou: sabe o que eu vou fazer? Eu vou ler os 2 últimos quadradinhos dessa história. E nos 2 últimos quadradinhos mostrava o super-herói feliz, contente e vitorioso. O menino não sabia o que aconteceu com o super-herói. Ele só sabia que no final ele foi vencedor. Eu não sei o que Deus tem para a sua vida. Eu não sei o que Deus tem para o seu caminho. Eu não sei qual é o propósito de Deus para a sua vida. Eu só sei que quando você fechar os seus olhos um dia, você que está com Cristo abrirá os seus olhos para o Rei da Glória. Nós subiremos com o Senhor para o Jerusalém celestial. Nós entraremos pelos portões de Jerusalém celestial. Nós viveremos com os santos e com os remidos na presença do Senhor eternamente. Essa é a convicção dos mais do que vencedores. Porque independente da situação onde o Luiz Amperini, o José, onde eu estou vivendo, da história da minha vida, o que está passando na minha vida, pode ser que para muitas pessoas você tenha uma vitória contra o seu câncer. E você viva uma vida feliz nessa passagem. Mas pode ser que você não tenha uma vitória contra o câncer. Mas o que interessa não é se você vai ter a vitória ou não vai ter a vitória. Porque a vida de verdade para nós não é essa vida e essa história que a gente está vivendo. Isso aqui é um momento de passagem para a grande vida que nós teremos eternamente. Isso aqui é só uma preparação para a nossa vida eterna. Nós estamos sendo preparados para uma festa. O problema é que nós vivemos achando que a festa é na preparação da festa. E nós vivemos olhando só para a preparação da festa, quando independente do que acontece na preparação, a nossa festa está garantida lá no nosso último dia. E pode ser que você vença todos os seus problemas e tenha uma vida maravilhosa na sua história. Como pode ser que você não vença nenhum dos seus problemas, mas a sua vida está prometida para todos aqueles que entregaram o coração para Jesus. Porque não interessa o que você está passando aqui. Deus tem uma promessa de vitória para nós. Deus quer nos ajudar, Deus quer nos libertar, Deus quer tirar as frustrações das nossas vidas, mas o que Ele realmente quer é que o nosso coração esteja voltado para o último dia, para o dia em que nós veremos o Senhor na glória. Em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores. Irmãos, vamos continuar a história de José? Volta comigo em Gênesis, capítulo de número 17, que a história dele continua. Gênesis 17,
versículo 12. 27. 27, desculpa, pastor. Gênesis 37, versículo de número 12. Diz assim, Gênesis 37, 12. Ora, seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai em Siquém. Disse Israel a José: não apacentam os teus irmãos em Siquém? Vem e te enviarei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Versículo de número 14. Disse-lhe Israel: vai, vê se vão bem os teus irmãos e o rebanho, e traz-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom. E José foi para Siquém. Um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: o que procuras? Respondeu ele: procuro pelos meus irmãos. Dize-me, peço, onde apacentam eles o rebanho? Disse o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã. Então José seguiu atrás dos seus irmãos e os achou em Dotã. Eles o viram de longe, e antes que chegassem onde estavam, conspiraram contra ele, para o matarem. Versículo 19. Disseram uns aos outros: lá vem o sonhador. Vinde agora, matemos e lancemos numa dessas cisternas, e diremos ao nosso pai: um animal selvagem o devorou. Veremos então que será dos seus sonhos. Mas Rúben, o irmão mais velho, ouvindo isso, livrou-o das mãos dele, dizendo: não tiremos a vida. Também lhes disse: não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não lanceis mão dele. Disse isso para livrá-los das mãos deles, a fim de restituí-lo ao seu pai. Chegando José a seus irmãos, esses o despiram de sua túnica, a túnica de várias cores que ele estava usando, e tomando, lançando na cisterna. Ora, a cisterna estava vazia, não havia água nela. Quando se assentaram para comer, levantaram os olhos e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Nos seus camelos traziam especiarias, bálsamos, mirra, que levariam para o Egito. Então Judá disse a seus irmãos: que proveito teremos em matar a nosso irmão e encobrir o seu sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, pois ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos concordaram. Irmãos, os irmãos de José ficaram com muita raiva e ódio dele, decidiram matá-lo. Mas o irmão mais velho falou: não vamos matar não, vamos ganhar um dinheirinho com ele. Venderam ele para os ismaelitas. Os ismaelitas então levaram, ele foi escravo até o Egito. E eu fico pensando que José, ele ao invés de vivenciar o respeito e o cuidado dos seus irmãos, ele vivenciou o quê? O ódio dos seus irmãos. A segunda coisa que eu aprendo na história de José é que Deus, ele não age de uma maneira linear. É impressionante. Se você fala para um homem como José: José, o que deveria acontecer com você após o sonho que você teve? José faria um outro caminho. Eu vou me tornar o melhor dos irmãos, eles vão me respeitar, eu vou conquistar a autoridade deles e eu vou começar a liderar sobre o povo. Mas os projetos de Deus, eles não acontecem de uma maneira linear. Muitas vezes, nós achamos que quando nós estamos na nossa estrada da nossa vida com Jesus, tudo vai acontecer de uma maneira muito reta e tranquila. A estrada vai estar sempre asfaltada, não vai ter curva, não vai ter radar, não vai ter pedágio. E principalmente quando nós abrimos o nosso coração para Jesus, então Jesus entra dentro do nosso carro, nós falamos: Jesus está dentro do carro, agora vai tranquilo e vai favorável. Mas não é isso que acontece nas nossas vidas. As coisas que acontecem, que Deus age, elas não são de uma maneira linear. Os buracos aparecem, as dificuldades elas nos assolam, as frustrações elas surgem nas nossas vidas. E muitas vezes nós começamos a questionar: Deus, não era para ser mais fácil? Deus, não era para ser assim, 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 de uma forma tão linear? E a maneira de Deus agir, ela nunca é uma maneira linear. Sabe o que acontece? Quando você termina de percorrer um caminho e você olha todas as curvas que você fez, você começa a dizer que Deus,
Que bom que isso aconteceu na minha vida. O Senhor me capacitou para ser uma pessoa melhor. Mas é muito tranquilo olhar para trás e ver os caminhos difíceis das nossas vidas. Sabe o que é difícil? É olhar para frente, nos projetos que você faz do futuro e saber que as frustrações, os problemas, as situações difíceis, elas vão voltar a acontecer. A terceira lição que eu aprendo com José é que Deus está conosco em todos os momentos. Deus sempre está dentro do nosso carro. Deus um dia chegou para Josué e falou: Josué, vai que eu vou com você. Deus um dia chegou para Moisés e falou: Moisés, vai que eu vou com você. Deus um dia chegou para o José e falou: José, vai que eu vou com você. O Deus chegou para mim e para você e falou assim: Zé Turati, vai que eu vou com você. Hamilton, vai que eu vou com você. Ellen, vai que eu vou com você. Ele chegou e falou assim: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus está conosco em todas as curvas e buracos das nossas vidas. O que muitas vezes acontece é que nós não enxergamos Deus ao nosso lado. E nós começamos a ficar angustiados, com medos, assustados, e não conseguimos ver que Deus está do nosso lado. E é uma coisa errada que a gente já começa errada, né? A gente fala assim: Deus, entra na minha vida. Deus, abre a porta do carro, Deus entra. E a gente convida Deus para sentar no carona. Salmo 37:5 diz assim: entrega o seu caminho ao Senhor. Abre a porta do seu carro para Ele. Entrega o caminho, deixa Ele entrar. Só que Ele diz assim: confia nele. Às vezes a gente deixa Jesus entrar no carro das nossas vidas e a gente fala assim: Jesus, vamos aí no caminho que eu estou indo, o Senhor vai me ajudando enquanto eu estou indo. Não é esse o projeto de Deus para as nossas vidas. O projeto de Deus para as nossas vidas é: confia nele. Abre a porta e confia nele. Fala assim: Jesus, senta no banco do motorista e me leva aonde o Senhor quiser me levar. Porque eu sei, aonde o Senhor quiser me levar é melhor do que aonde eu quero ir. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Amém. Muitas vezes nós não temos essa sensibilidade de perceber que Deus está conosco em todos os momentos. Provérbios, capítulo de número 3, verso de número 6, tem um verso que é fantástico, que diz assim: reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Salomão está dizendo assim: perceba Deus em todos os buracos e frustrações da sua vida, em todas as alegrias e vitórias da sua vida. Perceba o Senhor em todas as situações nas quais você vive, e Ele endireitará o teu caminho. Irmãos, Deus prometeu para José, para Josué, para Moisés e para nós também. Ele sempre vai estar ao nosso lado. Eu queria concluir com 3 desafios que Deus nos dá. Primeiro, confie nos caminhos que Deus tem dado para você. Confie que nada está acontecendo por acaso na sua vida. Essa dificuldade que você está passando, esse problema que você está passando, essa libertação que você precisa, essa situação que está acontecendo na sua vida, assim como foi importante para o Luiz Amperini, assim como foi importante para José, é importante para Deus aperfeiçoar o seu caráter, para que você viva conforme o propósito que Ele tem para você. Confie que Ele está nos seus caminhos. Segundo, confie no propósito maior de Deus para a sua vida. Algumas dificuldades, elas nos levam para o propósito. O José teve que ir para o Egito. Se você perguntar para o José: José, você quer ir para o Egito? Não quero. Ir para o Egito foi bom? Foi ótimo. Quer ir de novo? De jeito nenhum. Mas foi bom para você? Foi ótimo. Porque as dificuldades, elas vão desenvolvendo o nosso relacionamento com Deus. E terceiro, Deus está com você. Eu não sei qual que é o problema da sua vida. É interessante em falar em problema, porque tem vários níveis de problema, né? Você pode falar: estou com uma unha encravada. Uma vez uma irmã me ligou
E eu até pedi perdão para essa irmã e falou assim, eu estou com um probleminha tão pequeno. Eu falei, mas você quer que eu ore por causa dessa situação? Você é tão pequeno, mas nós vamos orar. Eu não sei o tamanho do seu problema, o tamanho da sua dificuldade, do seu monte, do seu obstáculo. Eu sei que independente da situação que você está vivendo, nós não estamos sozinhos. Que Deus nos ajude a ter uma atitude de confiança, de entrega das nossas vidas e de fé, a firme convicção de que Deus está conduzindo as nossas vidas. Amém? Deus, nessa noite nós queremos entregar os nossos corações ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, o Senhor sabe das dificuldades que nós temos vivenciado, das tribulações e frustrações que muitas vezes têm cercado as nossas vidas. Pai, muitas vezes nós não estamos conseguindo sentir e perceber o Senhor nos nossos caminhos. Os nossos caminhos têm sido caminhos difíceis, Pai. O Senhor sabe das batalhas que cada um tem batalhado a cada dia, Pai. Então nessa noite, Pai, nós queremos colocar todas as nossas preocupações diante do Senhor. Certos, Pai, de que tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, ó Deus, são situações nas quais o Senhor, Deus, tem trazido a nós, para que nós possamos, Deus, chegar mais próximo do propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Que nós possamos reconhecer o Senhor nos nossos caminhos, que nós possamos entender os caminhos que o Senhor tem direcionado para nós. Mas mais do que isso, Pai, que nós possamos compreender que em todos os momentos o Senhor está ao nosso lado, Pai. O Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor nos livra do mal, Senhor. Nessa noite nós queremos entregar, Senhor, o volante das nossas vidas ao Senhor. Que o Senhor nos leve, Pai, pelos caminhos que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Que o Senhor nos conduza como um bom pastor às águas tranquilas, aos pastos verdejantes. Que o Senhor nos leve, Senhor, pelos caminhos que o Senhor tem para as nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, o Senhor conhece todos os dias da minha vida e da vida de cada irmão que está aqui nessa noite. Pai, que deste dia até o último dia das nossas vidas, Pai, o Senhor esteja conduzindo as nossas vidas. E que o nosso coração não esteja apenas nessa vida, mas na firme convicção de que o dia do Senhor virá, Pai. Deus, o dia do Senhor virá, e nesse dia nós queremos estar preparados para nos encontrar com o Senhor. Nesse dia nós queremos estar preparados para subir junto com os remidos triunfantes. Nesse dia nós queremos estar preparados para viver toda uma eternidade ao Teu lado. Então somente nos prepara, Deus, para este grande dia. Então somente, Deus, nós Te pedimos que o Senhor nos ajude nessa caminhada que se chama a nossa vida. Obrigado, Pai, pela Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.